Vereadores, vereadoras, servidores da casa, imprensa aqui presente, os que nos acompanham em mais uma sessão aqui da Câmara Municipal, quero com alegria abraçar e cumprimentar de forma especial a cada um de vocês. Saudar também todas as pessoas que acompanharão esta sessão em um outro momento. Quero aproveitar a oportunidade para poder saudar um amigo, Dr. Mardner, que está ali na plenária, ele que trabalhou comigo na Volkswagen durante muitos anos. Quero saudá-lo, bem-vindo aqui à Casa do Povo de Caucaia. Obrigado pela presença. Eu quero refletir rapidamente sobre dois temas, nesse tempo que me foi fornecido. Primeiro, falar sobre o exame que aconteceu no último domingo, mais uma etapa de provas do concurso aqui do município de Caucaia, feito pela CETRED. E eu quero só, não vou fazer críticas, mas eu quero só levantar para que cada um de nós possa entender aqueles que dizem que a ideologia não é importante. Na verdade, o homem ou a mulher é a convicção que toma conta de si. Nós não temos como nos separar das nossas convicções, independente daquilo que a gente esteja fazendo, seja à de esquerda, seja à direita, seja ao centro. Mas o homem ou a mulher, aonde ele estiver fazendo o que quer que ele esteja fazendo, ele está alinhado com as suas convicções. E essas convicções e sentimentos o ajudam a tomar as decisões que cada um toma nas mais diversas áreas da vida. E por que eu faço essa reflexão? Porque aqueles que afirmam que pertencem a todas as ideologias, esse não pertence a ideologia nenhuma. Está falando da boca para fora, não está expressando de fato a verdade do coração e dos sentimentos. Mas, na prova do domingo passado, eu recebi alguns textos, e esses textos são frutos de lacrações que a mídia internacional e nacional, ela vem expondo ao longo de muito tempo. Aquilo que, lá no começo, os chamados doutores diziam que a revolução precisa ser armada, que através desse tipo de revolução, das classes sociais, já fazendo a divisão dos povos lá, o que está se acentuando cada vez mais hoje, precisaria acontecer essa revolução de forma armada, e com o passar do tempo, essa ideologia foi sendo aperfeiçoada até chegar a Antônio Gramsci, e hoje ainda nós temos, ainda hoje, aqueles que são adeptos do gramscismo, de que a revolução ela deve acontecer, mas não mais armada, mas deve ser uma revolução cultural. E a partir dessa ideia de uma revolução cultural, é que a gente começaria a introduzir na nossa sociedade aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos e aquilo que nós, de forma emergencial, não podemos impor, mas ao longo do tempo, de forma cultural, a gente consegue introduzir. Esse é o pensamento dessa turma toda ligada ao gramscismo. E um desses pensamentos ligados ao gramscismo, que já vem lá de muito tempo para trás, é a desconstrução da figura do homem, a desconstrução da masculinidade. Ora, eu quero que vocês lembrem de um filme muito assistido por todos nós. Este filme se chama O Rei Leão. Quem é que nunca assistiu O Rei Leão? Quem nunca chorou assistindo aquela cena em que o pequeno Rei Leão está próximo do seu pai Mufasa, que foi morto, e aí chega o seu tio para dizer para ele que a culpa foi dele, do pai ter sido morto, ele precisa fugir, então o garoto foge. E quando aquele pequeno leão foge, ele então se encontra com aquelas duas figuras engraçadíssimas que todos nós gostamos, que é o Timão e o Pumba. E aí
de forma sutil, nós começamos a enxergar aqueles dois personagens que são legais, que são engraçados, que são da natureza. Começamos a perceber eles querendo desconstruir na cabeça do pequeno leão a personalidade do leão. Até que então surge nessa fase uma figura, aquele babuíno, que eu não lembro o nome dele, aquele macaquinho que vem, e ele começa a dizer: olha, o seu pai não morreu, o seu pai está vivo, vamos aqui. Aí leva o pequeno leão às águas, e quando o pequeno leão olha para as águas, a imagem do pequeno leão reflete, e ele começa a enxergar, e ele diz: eu ainda não estou vendo. Aí o pequeno babuíno olha e diz: olhe com cuidado. E quando ele olha com cuidado, ele começa a enxergar a figura do pai dele, relembrando e lembrando na cabeça dele de que o leão que existia dentro dele jamais poderia ser desconstruído. E aí ele volta, assume o reino, assume o seu trono e assume o seu lugar. Baseado na ideologia de gênero, baseado nessa ideologia que tem ganhado os 4 cantos do mundo, não falo do Brasil, tem ganhado os 4 cantos do mundo. Aqui em Caucaia, só ressaltar que no último domingo ela também esteve presente na prova do concurso que aconteceu. E eu quero só citar aqui alguns trechos dos textos que estavam nesta prova. Por exemplo, na prova eles citam o termo boy lixo, eles citam o termo a toxicidade masculina, eles citam aqui outras coisas mais. O vilão é o próprio patriarcado. Portanto, não foram poucas as vezes que eu, indo ao cinema com os meus filhos, pude identificar que naquelas figuras legais, porque são as figuras legais, porque são as figuras engraçadas, são essas figuras. Então eu pude identificar que a figura do homem, ela vem sendo cada vez mais ridicularizada. A figura do homem, ela vem sendo cada vez mais colocada em uma situação diferente. E aí, o que é que eu penso? A mulher, para assumir o seu lugar na sociedade, de maneira nenhuma. O homem precisa diminuir para que a mulher possa crescer. A mulher, ela precisa ascender, deve ascender, porque tem capacidade para isso, tem inteligência para isso, tem força para isso. Mas não é aqui uma guerra entre homens e entre mulheres. Aqui, na verdade, é uma sociedade que tem espaço e que tem lugar para todos. Portanto, eu observei nesta prova que, mais uma vez, aqui em Caucaia, eles estão abordando e colocando essa questão da desconstrução da masculinidade, e os nossos pais precisam estar cada vez mais atentos, porque esse tipo de ideologia, ela começa sutil, ela começa sorrateira, e geralmente começa pelas nossas crianças e vão ganhando cada vez mais espaço.